que os países que se saem melhor no ensino da matemática têm a ensinar ao Brasil? Será que podemos pensar nas aulas de matemática de um jeito diferente? O PISA é um exame realizado pela OCDE com alunos de 15 anos em mais ou menos 80 países e territórios. Ele é considerado a principal ferramenta para comparar o desempenho dos países na educação. Pessoal, acompanhem aqui esse vídeo até o final. Olhem só. Outra avaliação mais recente, a do IDEB, apontou que os alunos brasileiros, em média, concluem o ensino médio sem conhecimento suficiente para calcular porcentagens ou resolver problemas matemáticos. Os países e as regiões mais bem colocadas no ensino da matemática: Singapura, Macau, China, Taipei, também na China, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul, Estônia, Suíça e Canadá. Olhem só, pessoal. Algumas práticas dos países campeões em matemática são esperadas, outras podem causar surpresa. Vamos a elas. Não surpreende que o domínio pleno da capacidade de calcular seja uma das principais prioridades nos países campeões do ensino da matemática. E o interessante é que muitos deles ensinam conceitos relacionados a cálculo, estatística e probabilidade cada vez mais cedo, logo nas primeiras séries. O currículo dos alunos coreanos, por exemplo, tem sido atualizado com frequência para incluir aulas como modelagem, estatística e matemática voltada a profissões. Na província canadense de Ontário, um novo currículo de matemática agregou educação financeira, uso de dados e infográficos. Mas dá para ensinar tópicos tão densos a crianças pequenas? No Canadá, o currículo oficial prevê incorporar alguns conceitos a brincadeiras e a questões da vida real. Isso varia conforme a idade, mas inclui desde brincar com a régua para medir distâncias, até ajudar as crianças a criar um orçamento prevendo quanto dinheiro elas têm que economizar para comprar algo que queiram, como um livro ou um videogame. Na mesma linha de pensamento, o ensino da matemática não está limitado à aula de matemática em si, mas sim permeia todo o currículo. A Estônia, por exemplo, criou projetos para integrar a matemática às aulas de linguagem, música e até educação física, com estratégias detalhadas para serem usadas por cada professor. Na Finlândia, outro país que tradicionalmente se destaca na educação, alunos de 11 anos foram convidados a projetar uma mini-cidade, escolher suas profissões e agir como consumidores e cidadãos no projeto. São estratégias que, na visão das especialistas do NCEE, ajudam a dar sentido para a matemática e a diminuir a rejeição e a ansiedade dos alunos diante de números e fórmulas. Uma lição interessante e talvez contraintuitiva de alguns dos países campeões da matemática é de que as aulas são relativamente curtas e têm vários intervalos. Na Estônia e em regiões da China, por exemplo, aulas de matemática e outras disciplinas têm entre 40 e 45 minutos, com intervalos de 10 a 15 minutos depois de cada aula. Para efeito de comparação, as horas-aula no Brasil costumam ter entre 40 e 60 minutos. Um ponto essencial dos países com os melhores sistemas de ensino do mundo é a valorização dos professores. O exemplo mais conhecido disso é Singapura, onde o professor ocupa uma posição socialmente conceituada e eles são bem remunerados. Por isso, passam por processos seletivos rígidos, diz o relatório do NCEE. Em Singapura, candidatos à licenciatura precisam ter um bom histórico acadêmico e são avaliados até em atributos pessoais, como a paixão por ensinar. Professores de matemática dos ensinos fundamental e médio têm 2 bacharelados, em ciências da matemática e em pensamento computacional e educação. Além disso, os professores de Singapura e de outros países campeões da matemática são apoiados por amplos programas de capacitação e mentoria, e também por currículos bem alinhavados e objetivos claros, segundo o NCEE. They provide high quality instructional materials to teachers too. And for me, the magic of where learning happenings continues to be between kids and teachers, and having kind of powering that relationship and bond through great materials, making sure that they both have opportunities to learn what they need to
to continually thrive in a classroom environment, I think all those things are critically important. O uso de smartphones e tablets na escola costuma gerar debates. Como incorporar plataformas que ganharam tanto protagonismo no ensino durante a pandemia de Covid-19, mas sem deixar que os alunos se distraiam ou fiquem nas redes sociais. Aqui na Inglaterra, por exemplo, novas diretrizes do governo pedem que as escolas vetem o uso de celular durante o horário de aula. Singapura também impõe restrições ao uso dos celulares em sala, mas ao mesmo tempo, o Ministério da Educação lançou uma plataforma digital de ensino para ajudar os alunos a criar modelos e fazer exercícios matemáticos. Na Estônia, a programação virou uma disciplina obrigatória. E desde cedo, os alunos aprendem a analisar dados e padrões para a resolução de problemas. I think math is one of the areas that has had maybe the longest history with educational technology. It actually is very clear that it can be really, really helpful in learning basic rules and sort of help people also work at their own pace. You can use video, you can use virtual reality, you can do all kinds of things with technology which really put the learner in a different place. And allow for the opportunities of harnessing the power of the digital to rethink the learning experience. E como o Brasil entra nessa história? Não é simples importar lições de educação de lugares com realidades tão distintas da nossa. Alguns desses países campeões da matemática, por exemplo, têm uma tradição de ensino muito mais rigoroso ou convivem com muito menos desigualdade social e econômica do que nós. O problema, segundo ela, é a forma desigual como isso é colocado em prática no país, a dificuldade em monitorar o dia a dia do aprendizado e de dar flexibilidade para esse cronograma de acordo com as necessidades de cada turma. E algo muito importante, ela ressalta que faltam condições de trabalho e formação adequada para os professores, já que muitos deles se formaram em cursos à distância, considerados precários e insuficientes. A gente não pode esquecer, quando a gente pensa no Brasil, que a formação inicial, mas é uma formação inicial muito difícil, muito complicado. Eu acredito que nenhum desses países, quase 80% dos professores sejam formados à distância, como acontece aqui. Bom, e só para concluir, por que é importante repensar constantemente o ensino da matemática? Veja a avaliação de Tracy Burns e Vicky Phillips. You know, our economies are changing and our work is changing. And the expectation is that math skills and science skills in general will become equally and more important in the next sort of 10 to 15 years for work as well as for life. So thinking of it not just as sort of individual well-being, but also community and global well-being and prosperity. One of the things we know for sure is that over the course of a young person's life now, they will have to reskill, upskill, pivot in their career multiple times. And there are some skill sets that will have staying power through that. And mathematics is certainly one of those.